Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Eu não quero garra. Eu quero passe errado. Eu quero que grita errando. Tipo assim, você é um merda. Eu quero que você fale, você é um merda também, mano. Ninguém aqui é bom, só os caras. Nós é ruim, tá entendendo? Então eu não quero que ninguém faça nada mais, nada menos do que o horrível. Fechou? Alô, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de... Tá aí passando um corrimão aí, para você ser membro e ajudar o nosso canal Russo Vascaíno, beleza? Meus amigos, a gente vai abrir aqui a tela e há uma crise generalizada no Clube de Regatas Vasco da Gama às vésperas de um jogo eliminatório nas oitavas de final da Copa do Brasil com o Atlético Goianiense, onde o Vasco não está ruim, gente. Há mais de 5 anos, o Vasco não consegue vencer em São Januário pela Copa do Brasil. 5 anos que o Vasco não consegue vencer um jogo na Copa do Brasil em seu território, em seus domínios. Isso aqui é muito importante, gente. E tudo que vem acontecendo dentro do Vasco é um fato preocupante, né? Dessa partida que está virando aí um cenário hostil, né? Tudo o que possa ocorrer nessa partida, há um cenário tenso dentro do Vasco da Gama e principalmente com a zaga Cruz Maltina com o Léo Pelé, aonde o Rafael Paiva, de forma absurda e bizarra, botou o Léo Pelé como capitão da equipe, afrontando a torcida do Vasco, que pede a saída do jogador de forma imediata. E o treinador ainda banca o jogador, dá uma coletiva, dizendo que o jogador fez uma grande partida e coloca a faixa de capitão no Léo Pelé, afrontando a torcida do Vasco da Gama. E como a gente vai abrir aqui a tela agora, para vocês, a Força Jovem emitiu uma nota em relação a essa situação, né? Falando do treinador, da comissão técnica e de Léo Pelé. As coisas têm que mudar. E foi isso que a Força Jovem postou aqui nessa nota. Colocar o Léo Pelé tendo Lincoln, que entrou bem e marcou até gol há poucos jogos atrás, já é inexplicável. Mas colocar como titular e capitão é inadmissível devido a todos os últimos acontecimentos. Se Léo tivesse humildade, pediria para sair hoje. E se o Paiva tivesse, né, caráter, né, e postura de treinador, né, nunca mais escalaria nenhum destes. Continuar a insistir com Zé Gabriel, Puma e etc., ou o técnico é burro ou a escalação vem de cima. Queremos saber por que a insistência em alguns jogadores. Para o torcedor vascaíno, a escalação desses jogadores é inexplicável.
Não vamos aceitar que isso se repita. O Vasco seja mais uma vez prejudicado. Terça-feira, vocês podem plantar uma crise já na escalação. Estamos avisando de agora. Escalação desse jogo contra o Bragantino foi uma lástima. Poupar Verratti, começar o jogo com um time teoricamente misto num jogo chave do Campeonato Brasileiro é inadmissível. Por que não poupou o Léo Pelé? Simplesmente inexplicável a escalação do time titular nesse jogo. Cada jogo, um pensamento diferente. Cadê a base? Perguntamos. Mesmo porque ainda acreditamos no trabalho do Paiva, mas está começando a fazer errado. E para a diretoria do Vasco, contratem logo um zagueiro para ser titular absoluto para ontem. Enquanto isso, coloque um Lincoln que a gente sustenta. E cadê o JP, Luiz Gustavo? Por que não está usando a base? Todo jogo, esses perebas escalados erram e continuam sendo escalados. Inexplicável. Confiamos na molecada e daremos tranquilidade para eles. Por quê? Pior do que Léo Pelé, Zé Gabriel, Puma e por aí vai. É impossível. Oscilar faz parte. Fazer merda todo jogo, que não. Lembra-se, a família promete, demora, mas cumpre. Hashtag Vasco da Gama, hashtag Força Jovem do Vasco. Meus amigos, há um ponto importante que faltou aí o David também, né, gente? Faltou o David aí, que o David é titular da equipe de forma inexplicável. Que aí a Força não postou aí. Mas o David é mais um jogador que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Agora, em relação a esses jogadores todos, né? Há também o Michael e muitos jogadores aí que vieram, gente, da gestão da 777. Esse legado foi deixado pela 777 Partners para agora essa gestão do Pedrinho. O que a Força Jovem falou aqui, eu falei aqui no meu react pós-jogo. Não podemos poupar jogadores, né? Um elenco limitado e fraco e curto do Vasco da Gama. O Vasco não tem um elenco capacitado para o Vasco exercer, né, esta função dentro de um clube de poupar jogadores. O Vasco não tem isso, gente. O Vasco não tem esse elenco. O Vasco não pode poupar jogadores. Pode sim tirar, como esses jogadores aí, e botar uma base dentro do Vasco da Gama, como a gente já falou. O Lincoln seria esse jogador que foi muito bem na partida. A Força Jovem está correta nesta nota. Correta. Então, eu acho o seguinte, gente. Quando o técnico vem e escala o Léo Pelé, o capitão da equipe, é realmente uma afronta a todos nós, torcedores, que batemos de frente de quem vem jogando mal no Vasco. O Léo Pelé não tem a mínima condição mais de ser jogador do Vasco da Gama como titular. Nem com o banco, gente. Imagine como titular. Então, eu acho que é uma nota que eles falam uma situação que a gente falou aqui no canal. O Vasco não tem essa condição hoje. O Vasco tem um time, um elenco curto, um elenco hoje incapaz de fazer, né, uma disputa de competir para ganhar títulos, coisa que o Vasco não vai conseguir isso na Copa do Brasil, vocês podem esquecer. Então, a prioridade do Vasco hoje é o Campeonato Brasileiro, é fazer 45 pontos. Gente, todo mundo venceu. Todo mundo venceu na rodada. Praticamente. Grêmio venceu, Fluminense venceu. Todas as equipes que estão embaixo já tiraram essa vantagem que o Vasco tinha em relação a 8 pontos, que agora não é mais 8 pontos. Já caiu pela metade aí essa pontuação. E o Vasco tem um confronto na próxima rodada brasileira, o Fluminense, que vem em evolução no campeonato. Então, o técnico ou muda a sua posição, o técnico muda a sua postura, bota os melhores jogadores para jogarem como titular. Coutinho e Payet têm que ser titulares, e ele barrar todo esse bando de jogadores aí, perebas, que estão vestindo a camisa do Vasco hoje.
e cobrar também a diretoria do clube, o Pedrinho, para contratar o mais rápido possível 2 zagueiros, gente. Não é só um, não. São 2 zagueiros. Então, é uma situação tensa em que a gente aqui no canal Russo Vascaíno tem falado sobre essa situação da queda do Vasco, depois de o Vasco ter uma sequência muito legal de 4 vitórias seguidas. E muita gente se enganou, até mesmo se enganei aqui, brinquei falando, chamando o Rafael Paiva de Rafa Cló. Coisa de torcedor, né, de zoação. Mas não é isso. Então, ó, tudo acabou pelos maus resultados e ele está mantendo e bancando jogadores como Léo Pelé, David, Maicon, Puma Rodrigues, Zé Gabriel. Né? Não há condições de estar bancando esses jogadores. Está botando esses jogadores para jogarem. A base tem que ser colocada. O Vasco precisa. A base salvou o Vasco contra o São Paulo. A base salvou o Vasco contra o Internacional. O Vasco precisa que esses jogadores comecem novamente a jogar e definitivamente acabar com essa porra de empresário dentro do clube, está mandando aí. Isso aí é um ponto que a Força Jovem falou aí. Isso é coisa de empresário, é coisa de gente grande ali dentro. É gente mandando o Vasco da Gama. Por que o David joga como titular da equipe? Tem gente influenciando para o David ser titular. Não tem condição do David ser titular do Vasco da Gama. Então isso tem que acabar, gente. E para acabar tem que realmente fazer esse tipo de manifestação e cobrar, né, a diretoria do clube e a comissão técnica para as coisas mudarem, para ver se a equipe consiga novamente voltar aos trilhos, porque a situação já há um clima ruim e de torcida, comissão técnica, diretoria sobre o que está acontecendo hoje. Não há condição nem do Léo Pelé e nem do Maicon ser titulares da equipe. Para isso acontecer, precisamos de botar um jogador da base como o Lincoln e reforçar a equipe com mais um zagueiro e 2 zagueiros. Nenhum, 2 zagueiros. Tem que acontecer o mais rápido possível, porque o negócio está ficando esquisito. Com toda certeza está ficando estranho e temos um jogo aí, terça-feira, que é um jogo que está em caráter, em clima de muita tensão em São Januário, né? Porque se o Vasco não obter essa classificação, gente, o Vasco vai entrar numa crise generalizada. A gente não quer que isso aconteça. Mas o técnico Rafael Paiva tem que mudar sua posição, mudar o que vem fazendo e bater de frente para quem está ali querendo, né, fazer alguma coisa para tentar escalar, né, Léo Pelé, David, Maicon, para ser titulares da equipe. Esses jogadores não têm condição. Não têm condição. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu.